Copom manteve a 15% a Selic. Vamos falar um pouquinho aqui do Coin 11 e também um panorama geral do mercado. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Vamos lá falar um pouquinho então do que aconteceu nessa semana, como é que o mercado está reagindo. Basicamente o destaque aqui, sem dúvida, foi essa questão aqui da Selic a 15%. Já comenta se você gosta da Selic a 15% ou se você preferia ela em 8, 7, 6, 5, enfim. E claro, esse resultado aqui é muito focado na questão aqui da inflação, tá? Então olhando aqui um pouquinho do que a própria ata do Copom aqui acabou nos falando, olha só, eles dizem que o Copom decidiu manter essa taxa básica de juros em 15% ao ano, beleza. Entende que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta, paraná, né? Então aqui a grande questão é, quando a Selic está mais alta, o que acontece? A economia ela é freada, então o dinheiro circula mais devagar, o dinheiro troca de mãos de forma mais devagar. Uma das formas que, quando eu comecei a aprender sobre o mercado de economia, uma das coisas que eu escutei de um grande profissional na época foi que uma das formas mais fáceis de se entender a inflação é a velocidade que o dinheiro troca de mãos. É claro que não é só isso, tem um monte de coisa que interfere, mas quando as taxas estão muito altas, a gente entende que o dinheiro circula menos, seja lá no supermercado, seja na compra de imóveis, outros tipos de investimentos e assim por diante. O pessoal prefere deixar o dinheiro investido, porque você está ganhando 15% ao ano, do governo, né? Risco praticamente nulo. Então, isso faz a inflação cair, também faz o dólar, tende a cair um pouquinho, vamos analisar essas questões também, mas basicamente a grande sacada é isso, né? O grande receio deles é fazer a inflação voltar aqui para a meta. Lembrando que a meta aqui, ó, é 3%, com 1,5% para mais ou para menos, aqui então é 4,5%, vamos dizer assim, a banda superior. A gente tá bem longe aqui ainda, né? Acho que esse é o receio deles. Vamos deixar nossos profissionais trabalharem aí, tá certo? Eles ressaltam aqui que essa incerteza alta do cenário ainda exige uma certa cautela nessa condição da política monetária, ou seja, essas taxas de juros. E fala aqui que essa estratégia de manutenção dessa taxa de juros atual por um tempo bastante prolongado, suficiente para ter essa convergência da inflação. Para fazer a inflação cair, tá? Isso que eles querem dizer. Então estão vigilantes, estão observando aí, e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso julgue apropriado. Esse ajuste pode ser para cima ou para baixo, tá? É claro que agora o mercado está olhando muito mais para os cortes de juros do que para as altas. A inflação ela já vem corrigindo um pouquinho, ela já vem caindo um pouquinho, ainda tem bastante incerteza aí em termos internacionais, até as tarifas podem influenciar um pouquinho, aquela coisa toda, mas não existe uma sinalização clara que o ciclo de manutenção ou de alta acabou, tá? Então, a gente continua observando aqui essa manutenção, acaba sendo um pouco mais o consenso do mercado, sem sinalização clara, e o que chama muita atenção aqui, ó, é justamente isso, tá? Eu já fiz alguns comentários no vídeo mais recente ali, em relação ao Fed, que é o Banco Central americano, mas aqui acho que fica bem visual essa questão, tá? Esse aqui é uma foto aqui, já faz umas 3 semanas que saiu esse printzinho aqui do estudo, então algumas coisas mudaram naturalmente, mas aqui o retrato dá para ver nitidamente, tá? Então a gente tem aqui os Estados Unidos, Peru, Chile, México, Colômbia e o Brasil. É claro que esses países, o que eles têm em comum? Cara, aqui é quase países emergentes, aqui América Latina, aquela coisa toda, ok? Tem os Estados Unidos que não é emergente nem América Latina, mas acaba sendo precursor de muitos ciclos de juros ao redor do mundo, tá? Então quando eles começam a cortar, muita gente começa a acompanhar. Não é bem assim essa regra, tá? Mas querendo ou não, a diferença de juros entre os países, Estados Unidos versus país a ser estudado, ela é muito relevante. Por isso que eles colocam aqui nos estudos. E o que a gente vê? Cara, praticamente aqui todos os países estão cortando juros, né? A Colômbia já estava cortando, deu uma paradinha, ok. Aqui a gente tem o México também, vem num ciclo de cortes. Olha lá, aqui a Chile, né? Um corte bem relevante, né? Tava aqui na faixa dos 11%, já tá aqui em 5%, olha só que interessante. Peru aqui também, tava em 7,5%, já vai aqui para 5%, beleza? E os Estados Unidos também teve aqui um pequeno corte de juros, né? Lá as coisas oscilam um pouco menos. Beleza? A gente vê aqui que de todos esses desenhos aqui, o único que não tá cortando juros, que tem uma estratégia diferente aqui, é o Brasil, né? Então o Brasil ele tá na contramão em termos dos seus pares comparáveis, né? De certa forma similares aí, vamos arredondar aqui os conceitos. Isso aqui acaba chamando um pouquinho a atenção do mercado, tá certo? Então ainda estão, primeiro que ele subiu os juros, depois aqui ele tá parado, né? Então claro que isso aqui, ó, 2023, 24, 25... Tem aqui um certo delayzinho, tá? Não tá ultra cravado, preciso. Esse aqui foi 23 de outubro, né? Faz umas 3 semanas. Mas a ideia geral dá pra perceber, né? E a ideia geral também é você deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse.
logo mais eu vou retomar a agenda mais frequente, tá? Sei que eu tô meio sumido aqui do YouTube, mas fica tranquilo que tá tudo certo. E por que esse movimento aí de altas dos juros aqui no Brasil, ou então manutenção, é tão relevante pra gente observar? Não, você não consegue ficar fazendo um timing disso, né? Não adianta ficar tentando prever o que vai acontecer com os juros do mundo, isso aí é bem complicado. Mas a gente consegue entender aqui a questão do diferencial das taxas de juros. Aqui é um assunto meio complexo, mas aqui vai o resumão, tá? Então aqui a gente tem essa linha azul, que é a taxa de juros brasileira, e aqui embaixo a americana. O que a gente tem, então, quando a gente faz uma menos a outra, a gente tem o diferencial das taxas de juros. E no TradingView ele não mostra exatamente, cravado, né? A taxa de juros americana ela oscila um pouquinho e tal, ok? Mas, arredondando aqui conceitos, o Brasil está com 15% de taxa de juros, a nossa Selic, e lá o Fed, lá nos Estados Unidos, arredonda aí para 4, tá? Que é o que está aqui, até um pouquinho menos, dependendo, mas beleza. Então, a diferença entre os dois, 15 menos 4, é 11, para você que é bom de matemática. Para quem não é, ó, fizemos a conta já para você. E o que a gente mostra aqui nessa linha branca é a diferença das taxas de juros entre esses dois países ao longo aqui dos anos, né, de muito tempo. Então, quanto mais para cima essa linha branca tá, como tá nesses cenários das setas azuis, maior é o diferencial das taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. E aqui embaixo, quanto menor ele é, a tendência é, enfim, o diferencial ser menor. E por que isso aqui é tão importante? Porque o diferencial das taxas de juros interfere em muita coisa, tá? Isso aqui, com toda certeza, interfere na inflação. Quando você tem um diferencial muito grande, a inflação tende a cair, ou pelo menos ser segurada, e também interfere no próprio dólar, né, no próprio câmbio. Por quê? O que o gringo pensa? Poxa, o Brasil está pagando 15% ao ano. Legal, muito legal. E o americano, ele está pagando 4%. Pô, 15% é muito mais do que 4%. É claro que ele não vai ganhar 15% cravado. Vou trazer o dinheiro e vai... Não, ele vai ganhar 15%, mais a oscilação do câmbio. Então pode ser que o câmbio caia, pode ser que ele suba, né? Tem tudo isso, tem um risco meio que embutido aí nessa operação, vamos dizer assim, tá? De novo, isso aqui é mais para conceito de mercado. Você, pessoa física, não deve nem tentar fazer isso. E o que acontece? Quando esse diferencial está muito grande, começa a ficar muito confortável mandar dinheiro para o Brasil. No caso, dólares vêm para o Brasil. Dólares são trocados por real, então você vende dólar, compra real. O que acontece com o preço do dólar, né? Na visão aqui dos 5,50, dos 6 reais, né? O dólar nesses preços, ele cai. Ele começa a ir para 5,5, 5,40, 5,30. E o dólar mais barato ajuda muito a frear ou até mesmo a cair ali a questão da inflação, tá? Então, claro que esse aqui é um resumo, né, pessoal? Obviamente, resumo em 1 minuto e meio. Mas a ideia ali é voltar para aquela convergência da meta da inflação e tal, para a gente não ter o dólar também explodindo, dentre outros problemas gravíssimos que acontecem com inflação, né? Geralmente o pessoal fala espanhol. Aqui nas redondezas da América Latina eles têm bastante problema com isso. Então muitas vezes é por isso que o Copom está segurando tanto essa questão aí de cortes, né? Não fazer ainda, porque ele quer realmente que a inflação volte para a meta e assim por diante. Anthony, se aprova, se desaprova? Eu não importa muito o que eu acho, né? O que importa é a sua carteira, é o seu método de investimentos, que não pode depender especificamente desse tipo de coisa, que você não controla as taxas de juros americanas, não controla a taxa de juros brasileira, isso aí tá muito difícil você controlar, tá? Antônio, então por que você tá falando disso? Para você entender como essas variáveis impactam a sua vida, mas para você também não se perder nas narrativas e notícias, achando que agora tal coisa vai acontecer, agora o dólar vai cair. Cara, são tendências, pode ser que não aconteça. Então a grande sacada é ter um bom plano, uma boa carteira, para você navegar nesse mar de incertezas através aí de bons investimentos diversificados, tranquilos e com exposição bem ampla. E aí você fica cada vez menos preocupado com essas incertezas e de alguma forma se beneficia se os juros caem, se o juros sobe, se a bolsa cai, se a bolsa sobe e assim por diante. É só bater no olho aqui no mercado aqui só para a gente falar um pouquinho dos destaques. A S&P aqui vem de uma correçãozinha já considerável, chegou a cair 4% lá no topo histórico. Assim, considerável falando aqui da média, né? Não é nada exagerado, não vejo nenhum problema nisso, né? Os números são números. Até agora, na sexta-feira, tô gravando aqui sábado, 10h43 da manhã, pra vocês que achavam que eu não trabalhava sábado, né? Ele até deu uma certa segurada, né? Tava caindo lá quase 1%, virou o S&P, putz, será que vai surpreender a todos e romper o topo histórico? Aqui só para contexto, o índice de medo e ganância da Bolsa Americana que já tá em medo extremo, né? Cara, esse aqui é assustador como oscila, né? Como
essas variáveis mudam rápido, né? Olha só, isso aqui é o medo e ganância em termos aqui de um gráfico, né? Ao longo do tempo. A gente tem aqui abril, né? Eu sempre falo aqui medo extremo, 4 pontos, a gente vai de 0 a 100, né? Então, perto de 100 é euforia extrema, perto de 0 é medo extremo. Então, a gente tava com um 4 aqui nessa escala, que é um pouco subjetiva, é verdade, mas é mais para uma leitura macro, assim, das coisas. Cara, medo extremo lá com as tarifas, né? O S&P tinha caído, acho que era 20 e poucos por cento do topo histórico, era bear market, não sei o que, biriri, barará. Depois ele rompeu o topo histórico, né? E aí agora, ele tava, putz, né? 31 de outubro, neutro, né? 48 na metade, e de repente, cara, despencou, né? Foi lá para 18, né? Cara, então, o que nos mostra aqui esse tipo de cenário? Né? De novo, você não vai tradar o medo e ganância da CNN? Óbvio que não. Tem que falar, né? Eu aprendi que a gente tem que falar as coisas óbvias. Né? Tô tendo que me lembrar dessas coisas. Mas você consegue ter aqui um pouquinho de noção de como é que o mercado tá sentindo, não para você operar isso, mas para você conseguir ajustar suas expectativas. Então, cara, quando o mercado cai 4%, de novo, é mercado de renda variável, é bolsa, né? A gente tá olhando em dólares, tá? Mas, assim, é normal a bolsa cair 4% ao longo de alguns dias, né? Não foi num único dia. Então, é normal. Agora, se o mercado entra em pânico, já tá com medo extremo, cara, o mercado tá emocionado. Tá? O mercado ele tem uma certa fragilidade emocional nesse momento. Pode ser que ele fique de lado, que as coisas normalizem, novas notícias vão vir, novas guerras vão vir, mas o ponto é, tem emoção aqui. Então você tem que ajustar suas expectativas, porque se tiver um sell-out aqui, um sell-off, e ele começa a corrigir muito mais, não pode te assustar. Você tem que saber que isso é uma possibilidade. Anthony, você acha que isso vai acontecer? Não, eu não acho. Já que é para achar, eu ainda acho que ele vai seguir subindo, mas eu posso estar errado. Né? A gente sabe que as pessoas erram e por isso que os nossos achismos não podem comandar os nossos investimentos. No final das contas, você vai ter que ter uma carteira, um plano para seguir, várias fatias daquela pizza para ir comprando ao longo do tempo e não ficar desesperado se as coisas caem. Se você fica desesperado porque as coisas caem, é porque você está com percentuais muito altos na sua carteira que você deveria ter menos. Então, a responsabilidade de quanto você coloca em cada ativo é sua, isso você controla. Agora, para onde vai o ativo? Isso aí você não controla, né? Tá fora das suas mãos, tá certo? E estamos fazendo aí a nossa revisão aqui na Resulta Capital, né? Tô colocando alguns módulos extra lá na assinatura, correndo aqui quanto tempo, para deixar pronto lá para Black Friday, por isso que eu tô mais sumido. A gente vai ter uma promoçãozinha simbólica ali, tá? Vai ser 20% de desconto na assinatura, daí vai incluir tudo, né? Vai incluir o capital certo, é nosso manual prático para você aprender a entender os ETFs. Vai ter também o mapa do resultado, que é o planejamento de aposentadoria, para você conseguir simular e planejar quanto dinheiro quer ter na aposentadoria, como é que vai fazer as retiradas, o quanto que pode tirar, o quanto que pode botar, rendas extras, assim por diante. Vai ter também o módulo avançado para definição de percentuais, gestão de carteira, tem as análises que vai ter uma vez por mês, tanto dos ativos das carteiras recomendadas, que vão ser bônus, por enquanto só Brasil, em breve exterior também, e também aí alguns panoramas gerais de mercado um pouco mais específicos. Então vai ter tudo isso na assinatura, vai ter uma promoção lá, por isso que eu tô tão sumido aqui do YouTube, tá? Se tiver interessado, fica ligado no nosso site, ou manda um WhatsApp lá do contato que tem no nosso site, que daí eu te explico um pouquinho mais. Então só para falar aqui também do dólar antes do Coin 11, né? Vocês acharam que eu esqueci? Ó, o Coin 11 tá separado aqui, tá? Relaxa. Então, só falando aqui um pouquinho do dólar, 5,36, cara, de novo, né? Se é pra gente brincar de achismo, acho que até vai mais para baixo esse diferencial da taxa de juros e tal, se não tiver um grande susto no mercado, a gente não sabe, entendeu? Então, a grande questão é, para você que investe para médio e longo prazo, que geralmente aqui é o nosso caso, a gente fica muito mais interessado em comprar os ativos que são dolarizados ou mandar o dinheiro para fora para seguir o DCA sem desespero, assim, não é para também all-in, né? Isso aí eu também condeno, né? Que igual quando tava aqui, ó, a 6,30, os caras falavam, dólar, 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 daí, meu cupom, mande o dinheiro para fora com o meu cupom, né? Quem lembra dessa? Eu vi vários. Mas você pode fazer isso de forma calculada e projetada. Se for o seu interesse realmente investir no exterior, é muito bom, faz muito sentido, mas faça de forma planejada. Tem outros detalhezinhos, tem outros impostos, tem que cuidar com sucessão, tem alguns detalhezinhos. Né? Não é ruim, mas você tem que estar ciente de tudo. E se esse for o seu caso, ou até mesmo o seu caso for de comprar ativos dolarizados pela B3 mesmo, assim por diante, você pode ir comprando aqui com DCA, talvez dar uma aceleradinha, mas nunca dar all-in, nunca sair muito do seu plano, né? Querendo ou não, aqui 5,36, a gente viu algumas vezes ao longo desse ano, né? Aqui em setembro, que ele estava um pouquinho mais cansado, porém a gente só viu, caraca, olha só, em 11 de junho de 2024, né? Lá atrás, né? Então já faz aqui o que? Um ano e meio praticamente aqui, né? Arredondando, é um tempinho aí
né, bem relativo em relação ao dólar, não estava tão barato, tá? E por fim aqui, só o Coin11 para fazer o comentário. O pessoal, cara, eu recebi muita mensagem essa semana, vários clientes, vários comentários em vídeos antigos. Inclusive, obrigado aí pela audiência, pessoal. Chegamos aí aos 6 mil inscritos, né? Muito legal, obrigado pela sua preferência aí, pelo seu apoio. Em vários vídeos antigos o pessoal comentou e tal, pô, o Coin11 tá despencando, o Coin11 tá caindo, o que aconteceu? Quebrou. Pessoal, não, tá? Vamos lá. O Coin11 não é a forma ultra eficiente de você se expor ao Bitcoin, eu já falei isso em vários vídeos. Existem várias nuances, né? Não é uma análise do ativo, tem vídeos no canal que eu falo muito mais aprofundado. Mas a grande análise aqui que você tem que fazer para olhar o Coin11 ou até outros ETFs aí expostos ao dólar e ao real, né? É você comparar com os seus pares originais, mas usando a moeda certa, tá? Então muita gente fala, pô, Anthony, tô comparando aqui com o Bitcoin em dólares. Olha aqui a diferença, o ETF não seguiu o índice, mas ele não é em dólares, ele é em reais, cara, porque ele tem a influência do dólar. Então, pô, se você olha o SDBRL, nessa janela que eu tô olhando, tá? Olha só como ela caiu. Então isso aqui vai influenciar o preço do Bitcoin em reais, né, no Brasil, tá certo? E, naturalmente, você vai olhar o BTC-BRL, tá? Que no caso tá aqui, ó. Eu acabei de colocar, vou tirar e colocar pra você ver, ó. Opa, tirei o outro. Ó lá. Então, ó, tá praticamente em cima aqui do Coin11, tá bom? Então, tem que comparar ele sempre em reais. Vamos deixar aqui escondido do dólar. E aí o que a gente percebe? Naturalmente, em alguns momentos, tem uma certa fuga, tá? Naturalmente, ele foge um pouquinho. O Bitcoin, às vezes, pode se valorizar mais, pode se desvalorizar menos, né? Em alguns pontos, em alguns cenários. Quando a gente faz aquela análise de indexação, que é basicamente aqui essa... Vou botar aqui, ó, linha, a cor do Coin11, né? Tá difícil de ver. Vocês estão ligados que o negócio das cores eu não sou especialista, né? Especialista em cores. Ó, daí, o que acontece? Quando a gente faz aqui a análise de indexação dos dois ativos, a gente tem aqui justamente o Coin11 e o BTC-BRL, né? Só para você que não sabe, bem rapidamente aqui, quando você divide um ativo pelo outro, você está vendo o quanto um está se valorizando a mais ou se desvalorizando em relação ao outro por algum motivo. Tá? No caso aqui, a gente está comparando o Coin11 com o BTC-BRL. No mundo ideal, uma aproximação aqui do TradingView, que está puxando aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar, pode acessar gratuitamente ali no link da bio. No mundo ideal, isso aqui ele é uma linha reta, né? Não tem diferença entre BTC-BRL e Coin11. Esse é o mundo ideal, tá? Por quê? Porque daí a gente está desconsiderando spreads cambiais, spread do market maker, dividendos ajustados, né? Ó, aqui os dividendos, tirei, agora eu vou botar de novo. Então, assim, no mundo ideal eles vão andar quase juntos, tá? Claro que depende da janela, aqui no início é bem bagunçadinho, tá? Mas a gente percebe que eles têm aqui uma boa relação. O que pode acontecer ali em cenários de muita volatilidade? Bom, se o Bitcoin explode muito rápido, se ele sobe demais, o Coin11 pode não conseguir capturar totalmente a valorização dele. Isso é por conta lá da estratégia de dividendos sintéticos. Acaba sendo, assim, não consigo resumir nesse vídeo, tá? Tem vídeos do canal que eu falo isso com mais detalhe. E se o Bitcoin cai muito rápido, e dependendo da janela das opções, pode ser que o Coin11 caia um pouco menos. Mas aí depende de muita coisa. Então, o que a gente acaba olhando aqui para ver se realmente está sendo parecido ou não? Cara, primeiro, o desenho que os gráficos estão fazendo. Então, a gente percebe aqui que o Coin11 é um pouco menos volátil do que o Bitcoin, porque ele não consegue capturar perfeitamente a valorização do ativo. Mas a gente percebe que eles estão, sim, muito correlacionados, eles estão muito interligados. Ó, dependendo da janela que você pega, é que aqui vai depender muito da abertura do dia, tá? E como o BTC-BRL é um ativo que abre finais de semana, às vezes isso aqui buga nessa análise do gráfico. Mas a gente percebe nitidamente que eles têm aqui uma grande correlação e uma grande... Enfim, um tá seguindo o outro, né? Ó, pode ver, ó. Por exemplo, tô gravando sábado, né? Ó lá, o Coin11 fechou, sexta-feira, porque é da bolsa, mas sábado aqui o BTC-BRL tá aberto, porque ele negocia na Binance, sei lá, ó, OKX e assim por diante, tá? Então tem um pouquinho de diferença, mas naturalmente aqui eles estão muito correlacionados, eles estão muito parecidos, estão seguindo aí um ao outro. Claro que você tem um pouquinho de ineficiência tributária, infelizmente a gente tem impostos nos dividendos aqui que o Coin11 está gerando, né? Aí vota diferente para ver se muda, né? Não está no nosso controle, mas ainda assim estão sim andando parecidos. Essa é a dúvida que muita gente perguntou. Anthony, tá caindo, o Coin11 tá caindo muito. Cara, tá caindo tanto quanto o Bitcoin, entendeu? Assim, tá caindo igual aqui, não vejo nenhum problema. Um pouquinho de diferença sempre tem, mas normal, tá certo? Então acho que isso conseguiu aí deixar, talvez aí as dúvidas de lado aí, né? Para esclarecer um pouquinho desse sentimento aí da galera. E querendo ou não, estão aqui muito parecidos, tá?
De novo, para quem só quer olhar o preço do Bitcoin, não quer ter uma exposição, por exemplo, a um ativo assim que paga dividendos, né? Porque não quer ter, não preciso de renda passiva, não quero ineficiência tributária e tal. Ó, o Bitcoin em dólares aqui, não é em reais, é em dólares, né? Tá aqui esses preços aqui de 100 mil dólares, tá? Então, cara, já teve aqui mais uma correçãozinha bem considerável. 20% aí do topo ao fundinho mais recente. Só que, cara, cripto é aquela coisa, né? Muito volátil. Então, se você tem ativos como esse na carteira, eu acho bem interessante. Eu acompanho bastante o mercado cripto. Mas tem que estar preparado para bastante volatilidade e bastante oscilação, tá certo? E claro, se você não gosta de ativos como criptomoedas ou bolsa americana, tem um novo ativo brasileiro aqui, que é o QLBR11, lá da Investo, para ações de qualidade aqui do Brasil, com vários filtros de valuation, inclusive, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.